bem melhor que falar de política, né? 3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos começando mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast no estúdio, que também está sendo transmitido pelo YouTube, pelo Instagram, @noestúdio. Você pode seguir, você pode compartilhar e você pode sempre estar participando com a gente aqui das nossas transmissões, dos nossos episódios. E hoje é um episódio especial. Thiago Marder, tudo bem? Como é que você está, Thiago? Boa noite, Faquina. Boa noite a todos. É uma satisfação de novo a gente agora entrar nessa toada política. Sim, né, voltar. Foi Sim. super divertido a primeira com o Paulo. Agora a gente tem um convidado que tem todo o meu respeito, tem o nosso respeito, eu acho, de todo paranaense, porque tem uma carreira respeitadíssima, longeva, de muitos feitos e muitas conquistas. E a gente vai se deliciar aqui com uma conversa que tem tudo para ser longa. A gente tem nosso espaço aqui para também não deixar a coisa avançar no horário, mas eu tenho certeza que o conteúdo aqui vai ser especial para a gente, né? Com certeza. A gente está recebendo aqui o senador do Paraná, um dos 3 senadores do estado, o mais longevo deles, o senador pelo Podemos, Álvaro Dias, que já foi também governador do nosso estado, que começou sua carreira, assim como eu, na política como vereador lá em Londrina, no final da década de 60. Senador, muito obrigado por atender o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite, um prazer é meu. Obrigado, Faquinello, obrigado ao Thiago pela oportunidade desse bom papo, né, com certeza. E vocês jogam a bola e eu chuto. Com certeza. Não, vamos falar de futebol também. Vamos falar de política. Não vai ser só política, certo. Tem amenidades também, né? Tem, com certeza, com certeza. Senador, eu queria começar perguntando para o senhor, porque está começando um processo eleitoral novo, uma candidatura sua à reeleição ao Senado, mas durante o período pré-candidatura, muito se falou desse período que o senhor iria passar agora como candidato. Falou-se que o senhor poderia ser candidato ao governo do estado, falou-se até mais perto do final do prazo que o senhor poderia ser candidato novamente à presidência da República, falou-se até que o senhor não iria disputar a eleição e o senhor, no final de tudo, trabalhou muito arduamente para viabilizar uma candidatura à reeleição ao Senado. E, desculpe a redundância, uma candidatura viável, porque as pesquisas mostram que o senhor viabilizou bem, com tempo de TV, com partidos, com aliados, para disputar com grandes chances, inclusive, de reeleição. O que motivou o senhor a voltar à disputa pelo Senado depois de tudo isso que aconteceu aí nesse último ano, podemos dizer assim, pré-candidatura? Bem, as 3 alternativas que você colocou são verdadeiras. A hipótese existiu, né? Tanto, começando por cima, né, a candidatura à presidência. Quando eu cheguei à Convenção Nacional do Podemos em São Paulo, eu fui surpreendido com um apelo unânime do partido, todos os estados, unanimidade, coisa rara de acontecer num partido político. Apelo para que eu fosse candidato a presidente. Eu fiquei perplexo, né? Mas evidentemente emocionado sem dúvida, com essa demonstração de confiança do partido, de sul ao norte, enfim, partido inteiro. E eu disse, olha, vamos refletir maduramente para não jogar uma ducha de água fria no primeiro momento, né? Mas eu tinha já a convicção de que, tinha a convicção de que há um fato consumado que é a polarização, né? Sim. E qualquer candidatura no caminho do meio seria atropelada, como foi em 2018, não é, quando disputei. Por isso o partido entendeu. Aí veio realmente essa alternativa de disputar o governo do estado, até com apoio de outros partidos, mas eu entendi que a minha missão seria essa mesmo, né? De continuar no Senado. Mas a terceira alternativa também existiu. De não disputar nada. Até no último dia. Até a família pedindo para descansar. 5, no dia da convenção, no meio da tarde, eu cheguei a imaginar a hipótese de chegar na convenção e dizer, olha, não resisti à tentação. Né? Mas, na verdade, eu não posso fazer isso. Né? E até eu faço um paralelo de um jovem que chega a uma empresa e
cheio de esperança, e diz para o empresário, olha, me dê uma oportunidade. Aí o empresário diz, fica aqui como estagiário. Né? Depois resolve investir. Aí fala, vou investir em você, vai estudar, vai aprender. Aí ele vai, estuda, chega na universidade, vence a universidade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, aí volta para o empresário e diz assim, muito obrigado. Agora eu estou formado, estou preparado, vou montar a minha empresa e vou ganhar muito dinheiro. Né? E quem sabe concorrente. Veja, aí eu penso, será que eu não seria igual esse, né? Se eu desistisse agora, depois que o Paraná investiu em mim, né? Eu fui vereador como você, depois fui até governador, senador, várias vezes, adquiri enorme experiência e agora eu diria assim para o povo do Paraná, olha, agora eu vou cuidar da minha família, vou para casa, vou ganhar dinheiro na iniciativa privada. Aí seria egoísmo, seria ingratidão, traição. Então, eu refleti, eu não posso parar agora. Eu sou movido a convocações, né? E as pesquisas que eu realizei para conhecimento próprio, né? Demonstravam que há uma convocação para que eu continue no Senado. Então, é por isso que eu estou novamente postulando o voto e imaginando a hipótese de continuar contribuindo. E agora com muito mais experiência, né? Porque com a mesma energia. Isso é indiscutível. Sim. A mesma energia, a mesma disposição física, a mesma saúde, graças a Deus. A gente né? vê isso, né? E só que com muito mais experiência. Eu acho que é um momento crucial para o futuro do país. Sim. Nós dependemos de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. Estamos muito atrasados, são décadas de atraso. Se nós voltarmos a 50 anos, o Brasil está bem à frente, por exemplo, da Coreia do Sul, do Vietnã, em matéria de renda per capita na comparação com os Estados Unidos. E hoje nós estamos muito atrás. Por quê? Nós não investimos em educação o suficiente, em tecnologia, ciência, pesquisa, inovação, né? Exatamente o que se exige para a elevação dos índices de produtividade. Exato. Para escaparmos dessa armadilha que os economistas chamam de armadilha da renda média, mas que nós podemos chamar de armadilha da pobreza, e colocar o país num patamar de país desenvolvido. E agora nós temos que tentar outra vez, né? Vem um novo governo, pode ser o mesmo governo, pode ser continuidade, mas vem um novo Congresso e nós temos que contribuir. Eu acho que na construção agora, com a experiência, eu posso contribuir bastante, porque é a maturidade. Você atinge um grau de maturidade que você quer só construir. A destruição ficou para trás. Então, eu fiz oposição durante muitos anos da minha trajetória. Eu digo que eu só fui governo quando eu governei o Paraná há 4 anos e depois 8 meses no governo Fernando Henrique. O senhor ganhou visibilidade nacional por ser oposição. Na oposição. Né? E perdi visibilidade por não ser oposição agora. Durante esses 3 anos e meio, eu deixei de fazer oposição. Adotei uma postura de independência, comandando uma grande bancada, uma bancada de muito respeito no Senado, inclusive com os outros 2 colegas do Paraná, Oriovisto e Flávio Arnes, e nós contribuímos. Já na primeira reunião, nós decidimos isso, não vamos pedir nada ao governo Bolsonaro, não vamos integrar o governo, mas vamos contribuir. Depois da reunião, peguei o telefone e liguei para o Bolsonaro e diz, olha, terminamos a reunião, queremos ajudar, vamos ajudar. E ajudamos muito, em que pese o fato de alguns não entenderem isso, até porque a mídia tem apego ao escândalo. Né? Sim. A preferência da mídia é o escândalo. É o Ibope. Vem a demais, construção, né? não. Eu tenho projetos assim importantes aprovados que não ganharam nenhum rodapé de jornal.
Mas o escândalo, eu brinco às vezes, ó, o político para aparecer na grande mídia tem que assaltar a Petrobras, os fundos de pensão, né? Então, nesses últimos anos, né, eu saí um pouco da mídia por isso. Durante a pandemia, por exemplo, a Rede Globo me ligava praticamente todos os dias para fazer um vídeo. Criticar a forma de atuação do governo na pandemia. Esperando uma crítica. E eu imaginava, olha, não é a hora de eu ser crítico, é a hora da solidariedade. Sim, né? de jogar gasolina na Ou fogueira. da contribuição, se possível, mas ao menos a solidariedade diante do drama vivido pelas pessoas. Obviamente, os governos também sofrendo o impacto da pandemia, os governos estaduais, municipais, o governo federal. E eu não fazia esse vídeo de oposição e de crítica, por isso houve. Mas isso não significa que não trabalhamos e muito, porque nesse período da pandemia, a produção, inclusive, do Senado foi recorde. Boa parte dos projetos aprovados em razão da pandemia foram projetos que tiveram origem no próprio Congresso. No próprio Congresso, não foram do Executivo. Sim. E eu poderia citar vários. Mesmo esse projeto que transferiu para os estados e municípios recursos que seriam para compensar a perda de receita. Mas erramos na mão, porque veio muito mais. Quando o presidente fala que os estados receberam recursos abundantemente, é verdade. Sim, é verdade. É verdade. Receberam mesmo. Tanto é que nós tivemos que aprovar um projeto de lei no ano passado para que o dinheiro que não foi gasto no ano anterior pudesse ser gasto nesse. Porque sobrou, os estados não conseguiram. Eu vou citar aqui o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha dívidas antigas e novas, velhas e recentes. Sim, exato. E o governador, com os recursos recebidos, porque a receita não sofreu queda, ao contrário, houve até um incremento de receita no Rio Grande do Sul nesse período, em função da pujança da agricultura, os preços agrícolas, as exportações, commodities, etc. Então houve realmente um desempenho bom da receita e com isso as dívidas anteriores foram saldadas em nome da pandemia. Né? E você vê, hoje nós temos em relação ao PIB o maior percentual de receita, 33,9%, quase 34% de receita em relação ao PIB. Isso significa que o Brasil continua produzindo e o governo continua arrecadando. A questão são essas reformas que estão emperradas. É por isso eu falo em projeto estratégico que passa por essas reformas. E o Senado é a casa da maturidade. Se vocês acharem que eu estou falando demais, podem interagir. Não, a gente está ouvindo. Fique à vontade. Então, o Senado é a casa da maturidade política, é a casa revisora. Sim. Isso é Uma boa lei contribui para uma vida melhor. Uma má lei, certamente, será a perversidade de retirar oportunidades de vida digna aos brasileiros. Por isso, a contribuição que eu posso oferecer e os outros que pensam como eu, essa contribuição não é falar que somos aí algodão anticristais, não, para acabar com essa beligerância, com essa exacerbação política, isso que eu ia perguntar pro senhor. em nome Acho do que consenso, da convergência. A gente precisa mais disso, a gente precisa mais desse político, porque ficou muito caracterizado de forma pejorativa o cara que é o cara moderado, que ele virou ou do centrão, pejorativamente, ou em cima do muro, que não se posiciona de nenhum dos dois lados. O senhor acha que a gente precisa de mais nessa eleição? A gente tem, claro, em nível presidencial, a gente tem essa polarização que, como o senhor disse, atropelou qualquer possibilidade de uma terceira via, de algo mais moderado. Mas no parlamento, a gente precisa de mais gente assim, tanto na Câmara como no Senado? Eu não vou ser indiscreto, mas não vou citar o nome, mas fui visitar uma instituição, uma organização no Estado, em que o presidente diz, olha, em relação à presidência da República, nós jogamos a toalha, vamos deixar correr. Nós vamos focar no Congresso Nacional. O Congresso será muito importante. Ele diz, nós vamos escolher aí 15 candidatos à Câmara dos Deputados e um senador e vamos apoiar ostensivamente. Porque o Congresso,
É verdade, é um sistema presidencialista, a iniciativa das grandes reformas tem que ser do presidente da República, elas só ocorrem se houver o protagonismo do presidente, se ele articular... A coragem, né? Exato. Primeiramente, tem os técnicos capacitados a conhecer os números do país, não é? E, obviamente, capazes de elaborar uma proposta em qualquer setor de reforma. E cabe ao presidente buscar apoio popular primeiro e depois submeter ao Congresso. Sim. Agora, se nós não temos esse poder da iniciativa, temos a possibilidade de pressionar inicialmente para que o presidente adote a providência e depois apoiar. Obviamente, se possível, aprimorando a proposta, mas buscando o consenso para a sua aprovação, sem barganha, sem toma lá da cá. Essa é uma missão que eu espero poder assumir a partir do ano que vem. Eu poderia dizer até, seja qual for o presidente eleito, essa é uma missão necessária, porque é um momento crucial para o futuro do país. Essas reformas são indispensáveis, não vamos recuperar o atraso, mas podemos olhar à frente, né? Temos que olhar à frente e preparar os caminhos do futuro. Eu imagino que nesse período de 4 anos seja possível avançar mais do que avançamos. Até podemos usar a pandemia como um pretexto, por não termos avançado o suficiente. Sim, que a economia global também sofreu muito, a gente tem muita dificuldade do crescimento, mas não dá para ser uma prerrogativa da falta de proatividade. Né? Exatamente. Porque o Brasil é um país extraordinário, né? De potencialidades econômicas incríveis. Sim. Lá em 2018 eu estava sobrevoando Minas Gerais, né? As montanhas, e o prefeito de Betim, que me levava nessa viagem, né? Ele me mostrou uma montanha e falou: lá está a maior reserva de minérios do mundo. Né? Eu olhei e falei, mas que patrimônio, né, prefeito? Aí eu olhei lá para baixo e falei, olha lá embaixo, as pessoas, estava de helicóptero, né? Olha lá, as pessoas maltrapilhas, não é? De pés descalços, abandonadas, uma pobreza aí. Esse é o contraste gritante que há no país, né? Nós temos potencialidades econômicas incríveis, belezas naturais que fascinam a humanidade, mas ainda não aprendemos a construir o nosso futuro. Não pavimentamos a estrada do amanhã. Isto é fundamental. E por isso que eu estou aqui de novo, né? Por isso que eu estou nesse jogo, é por isso que eu estou na estrada, porque eu acho que eu tenho esse dever. Sim. Já respondendo a primeira pergunta, que é assim, não abandonar o que foi iniciado, né? Que tem ainda um compromisso a ser realizado, quem sabe. Não usar o aprendizado em benefício próprio, mas tentar usar esse aprendizado em benefício do Estado e do país. Sim. Essa é a nossa missão. Queria fazer uma pergunta para o senhor, só para fechar essa primeira parte aí. A candidatura do Moro também lhe motivou a ser candidato contra ele ou não? Afinal, ele saiu... Essa é uma pergunta danada. Aliás, o senhor... Essa é a pergunta que não pode faltar. Né? Mas Mas a resposta vai faltar, viu? Ele tomou um caminho da decisão política dele de participar do governo. Mas a vida partidária dele começou com o senhor. O levando mas pro poder. Só fazendo um adendo assim, Marcelo, que eu acho que é importante a gente falar numa questão... histórica, né, do que significa o juiz Sérgio Moro como figura, acho que criou uma esperança de justiça no Brasil que estava afundada em corrupção, ponto, Sim. com erros, acertos, enfim, a gente discute depois, mas que ele na política ele tem uma certa dificuldade por estar iniciando agora, né? Mas o Álvaro acreditou nele de início, né? Por isso que eu digo, a oportunidade de política partidária foi o senhor quem deu a ele. Olha, esse é um assunto que eu tenho constrangimento em abordar. Por quê? Porque eu respeito todos os concorrentes. São 9. Sim. 9. Eu coloco todos no mesmo patamar de importância. E respeito a todos. Não subestimo nenhum e não desqualifico ninguém
não vou pavimentar a estrada na direção da vitória do dia 2 de outubro desconstruindo alguém. Sim. Por isso é um assunto que eu pulo, né? Eu passo. Eu posso dizer só uma frase que eu gosto muito, não sei nem de quem é. O esquecimento é a grande vingança. E pode ser também o grande perdão. Exato. Eu prefiro não abordar essas questões. Agora, em relação à Lava Jato, eu posso dizer a vocês o seguinte: antes da Lava Jato, eu já tinha protocolado 19 representações na Procuradoria-Geral da República. Eu não combati corrupção só depois da Lava Jato. Eu sempre combati corrupção. E no Supremo Tribunal Federal, várias ações, e no Tribunal de Contas da União, tantas outras. Eu liderei a oposição durante todos aqueles anos, não é? E comandei CPIs, 2 delas. Participei de praticamente todas elas, né? Por isso, em relação a esse quesito, né, nós tivemos uma atuação presente não só no combate oral, na investigação, mas na proposição. Veja, o fim do foro privilegiado. Alguns candidatos estão propondo. Sim. O projeto já foi aprovado no Senado, de minha autoria. Isso já é mais antigo, né? Em 2013 eu apresentei o projeto, ele foi aprovado no dia 31 de maio de 2017, e no dia 7 de junho de 2017 ele chegou à Câmara. Eu fiz uma pressão grande. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça era o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, na Câmara. Ele colocou em votação na Comissão de Justiça, foi para a Comissão Especial. O relator foi Efraim Filho. Eu chamei ele no meu gabinete, pedi para ele não alterar o projeto, porque havia uma pressão para alteração, porque aí, se houvesse alteração, voltaria ao Senado. Ele não alterou, atendeu o apelo. O projeto foi aprovado na Comissão Especial no dia 11 de dezembro de 2018. Ficou à disposição do presidente Rodrigo Maia para pautar. Apenas uma sessão da Câmara, com 2 votações, encerraria o assunto. Não pautou. Assumiu o novo presidente Arthur Lira, assumiu o compromisso com o Podemos de pautar o projeto. Até hoje não pautou, está lá na gaveta da Câmara dos Deputados, porque esse projeto, que acaba com o foro privilegiado, ele significaria um salto civilizatório no país. Eliminaria parte da política podre, né? Se nós temos lá 1/3 de políticos implicados em processos criminais, eles certamente seriam eliminados da vida pública, porque se condenados em primeira e segunda instância, seriam alcançados pela lei da ficha limpa e não poderiam disputar a eleição. E ainda hoje há candidatos que são candidatos não pelo mandato, não pela missão que buscam, pelo guarda-chuva, mas pelo guarda-chuva protetor dos marginais de colarinho branco. É esse o foro privilegiado, que ele foi dá para dizer um número aqui só. Nesses anos todos, depois do mensalão, nós tivemos só uma condenação no Supremo. Só um político, foram mais de 100 foro privilegiado foi condenado no Supremo. Autuados, né? Não sei o Supremo mais absolveu, colocou na rua aqueles que estavam presos, não é? Porque o Supremo é uma espécie de casa da impunidade em relação a quem tem foro privilegiado. O que a população tem razão é quando ela diz que há um conluio do Supremo com o Senado. Por quê? Só senadores podem decretar o impeachment de um ministro do Supremo. E só os ministros do Supremo podem condenar um senador. Então... É o Vampeta e o Flamengo. Você finge que me paga, eu finge que eu jogo. Exatamente. Aí você me protege que eu te protejo. É uma retribuição do mal, né? É uma contrapartida do mal, uma parceria do mal. E o que é possível fazer? Pressionar o presidente da Câmara para ele colocar em votação. Sim. Se colocar em votação é aprovado, como foi no Senado. Ninguém tem coragem de votar contra um projeto desse e ir para o aeroporto. Claro. Para
voltar ao seu estado. A opinião pública é favorável, Exato. Quer então, isso. Né? Olha, são mais de 55 mil autoridades protegidas com esse manto protetor. Então, aí tem outro que é a prisão em segunda instância. Eu tenho também o projeto. Aliás, eu tenho 2 projetos. Uma emenda à Constituição, a 13 de 2018. Coincidentemente, o número é 13. Né? Não foi eu que escolhi, não. Foi PEC do 13. Foi coincidência. De 2018, que restabelece a prisão em segunda instância. Está lá. E um outro projeto, eu não me lembro o número aqui, mas é um projeto que admite a prisão em segunda instância em razão de precedentes, risco de... Enfim, aí se houver consistência, você pode prender o condenado de segunda instância. Mas esse é um projeto já parcial. O outro restabelece integralmente a prisão em segunda instância. Na verdade, eu coloco isso aqui para dizer que uma andorinha só não faz verão, Sim. mas pode fazer um grande Pode fazer barulho, né? Pode fazer um grande barulho e pode atrair a opinião pública para causas fundamentais. E com a opinião pública pressionando, nós temos maiores possibilidades. Né? Eu gostaria de dizer alguma coisa também sobre essa história de Supremo, né? Para esclarecer esse é um tema que a gente ia tratar abordar separado, mas eu acho que dá para a gente falar agora já. Né? Dá para falar agora. Acho que no fim das contas, a gente vem enxergando uma realidade da Suprema Corte brasileira que opinião própria, passa um pouco dos limites do que é dado o seu papel na sociedade brasileira, né, como terceiro poder. A gente vê uma falta, primeiro, uma falta de consenso entre ministros, que me parece uma loucura, né? Tá aí a absolvição, né? ou a revisão da questão do Lula, tornando-o elegível, né, para essas eleições, que era uma decisão já tomada, né, da 13ª Vara de Curitiba, passada por todas as suas instâncias, até chegar lá, foi determinado e, anos depois, a coisa é revisada, inclusive por próprios ministros que tinham dado um voto contrário, revêem o seu voto. A gente tem o caso do Alexandre de Moraes citando o ministro Alexandre agora com essa questão de fake news, ou agora com prisões por mensagem de WhatsApp, enfim. Que incluindo no inquérito das fake news, é um inquérito aberto, ad eterno, não fecha nunca. Então vai botando gente lá se quiser. Hoje a questão do telefone celular. De não poder levar para a urna, né? Poder levar para a urna o telefone celular. No bolso, Enfim, tá saindo um pouco do eixo da regra. O que o senhor queria e pode nos falar a respeito disso, senador? Bem, primeiro dizer o seguinte, há um equívoco de muitos de que qualquer senador pode resolver o problema e arrancar de lá, casa. Nem que seja aos tapas, um ministro do Supremo. Não é assim, né? Tem uma legislação. Rito, né? O que nós fizemos? Nós criamos lá o Grupo Muda Senado. Eu liderei esse grupo durante um bom tempo. Qual era o objetivo? Era exatamente essa pauta. Nós queríamos instalar uma CPI chamada CPI Lava Toga, que tinha o objetivo de investigar a área do judiciário, encontrar desvios para estabelecer a punição. Aí caberia, então, um processo de impeachment. Bem, inviabilizaram a CPI. Não vou aqui discutir quem inviabilizou. Muitos sabem, porque acompanharam. Não vou agora, porque é um ano eleitoral, não quero levantar essa poeira, não é? Bem, aí quando se fala, há lá pedidos de impeachment. Eu próprio recebi no Senado, já que o presidente da casa não recebia, juristas, como Modesto Carvalhosa, por exemplo, Sim. com excepcional pedido de impeachment, elaborado juridicamente de forma perfeita. Em outra ocasião, recebemos também lá no gabinete nosso a Janaína Pascoal com outro pedido Miguel de Reale, impeachment. Janaína. Exato, Miguel Reale, que sempre foi um parceiro. Né? No entanto, é preciso dizer com toda franqueza, só tem
um senador que tem essa prerrogativa de instaurar o processo de impeachment. É o presidente do Senado. O anterior era o Davi Alcolumbre, que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. O atual é o Pacheco, Rodrigo Pacheco, meu amigo, um grande presidente, por sinal, que também foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Então, compete ao presidente do Congresso, do Senado, a instauração do processo. Nós tentamos mudar isso, estamos tentando ainda mudar o regimento para que um senador possa recorrer da decisão do presidente e submeter ao plenário. Sim. O que o presidente faz quando chega um pedido de impeachment? Ele convoca a advocacia do Senado que dá o parecer. Se há consistência jurídica, se cabe realmente o pedido de impeachment. E o que tem ocorrido reiteradamente é o arquivamento dos pedidos de impeachment. Então, nós, senadores, não tivemos ainda a oportunidade de votar sequer um pedido de impeachment. Mas temos assumido posição aberta, não é? E o que eu tenho defendido agora? Essa seria a solução. Primeiro, a aprovação do fim do foro privilegiado, que acabaria com esse conluio, que mantém sob suspeição parte da população, e com razão, tem a impressão de existir esse conluio entre os poderes. Aquela história que nós comentamos há pouco, você protege, eu te protejo. Esse conluio acaba com o fim do foro privilegiado. E a outra questão é essa da mudança do sistema de escolha dos ministros do Supremo, dos tribunais superiores. Eu tenho defendido isso intensamente, reiteradamente. Temos lá projetos do nosso partido. E como seria isso? O senhor acha que não deve mais ser uma indicação política? Indicação política do presidente Não, a indicação final será do presidente. Do presidente, mas não pode ser uma indicação política, um apadrinhamento político. Tem que substituir pela meritocracia. E como se faz isso? Bom, poderia ser um concurso? Não. Aí eu creio que para o Tribunal de Contas da União eu defendo o concurso, tem um projeto. Você não acha, senador, que essa, por exemplo, no parte do processo, a sabatina dos ministros a tomarem cargo, não é? Fica uma mera formalidade? É um negócio Veja, eu vou dar um exemplo aqui. A sabatina do Toffoli, por exemplo. Que tinha quantos anos na época? Eu tinha 40 anos? Nem isso. Eu fiquei sozinho combatendo. Ele quis ir no meu gabinete, eu não recebi. Ele me cercou no corredor, no túnel do tempo, e eu disse: você me perdoe, eu vou te combater. Eu vou para a sabatina, eu vou questionar e vou bater duro. E fui. Mas essa é uma prerrogativa de todos os senadores? Sim, ou não, daqueles que participam da comissão? Da comissão. A Comissão de Constituição e Justiça. Mas me parece assim, que às vezes tem uma pessoa que se interessa de fato pelo processo que está acontecendo e não funciona. Por exemplo, e outros é uma formalidade, né? Vai lá e... a indicação agora, depois eu vou dizer qual é o sistema que nós advogamos. Perfeito. Mas antes disso, vamos a esses detalhes. A indicação do André Mendonça foi uma indicação do presidente. Mas quem sustentou a indicação dele no Senado fomos nós. E ele reconheceu. Ele reconheceu isso. Nós sustentamos, eu digo nós do Podemos, evidentemente eu atuando como líder. Os 9 votos do Podemos é que garantiram a escolha do André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro. Porque houve, depois da indicação, uma mudança na base do governo. A base do governo queria derrotar o André Mendonça para indicar o Aras, que é o Procurador-Geral da República. Mas nós resistimos a isso. E ele foi aprovado por poucos votos, não teve uma votação alargada, não é? Mas foi se nós não dessemos os 9 votos, ele não seria aprovado. Mas vamos lá, substituir indicação política por meritocracia. A sugestão dos nossos projetos é que a magistratura elege um, o Ministério Público outro, a advocacia outro. 3, vai para o presidente. Tripartite. Aí o presidente escolhe um e submete ao Senado, sabatina e deliberação. Que seja respeitado. Ele chega ao Supremo sem dever nada a ninguém. Certo. Ele não foi apadrinhado politicamente, ele foi eleito. Ele passou por todo o processo. O que ocorre hoje? Uma suspeição permanente. Seja qual for a decisão do ministro, pode ser correta tecnicamente,
ele fica sob suspeição. Se porque fará uma relação com quem o indicou. Exatamente. Fica aquela impressão dele estar retribuindo uma Favores, gentileza, um favor que ele foi nomeado. Isso ocorreu especialmente no julgamento dos políticos. Está ocorrendo, porque vocês e nós, todos nós brasileiros, estamos vendo quase que semanalmente um político sendo absolvido pelo Supremo. Né? Aqueles que foram acusados, denunciados, estão sendo absolvidos. Então fica a suspeição sempre. Se nós adotarmos esse sistema de mérito, nós vamos eliminar essa suspeição. E, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal recupera a credibilidade. Nós podemos criticar e condenar ministros do Supremo, porque eles são eventuais, transitórios, são passageiros, são substituíveis. Mas passageiros Mas a longevos, instituição, né? Exato, mas a instituição é permanente, Sim, é definitiva e essencial ao Estado de Direito, à democracia. Disso, sem dúvida. Exato. Então, eles são longevos, por isso, no nosso projeto também, nós defendemos a fixação do mandato. Pode ser de 8 anos, de 10 anos. Não mais do que isso. Então, essa rotatividade também é importante, em nome da credibilidade que essa instituição deve ter, né, porque é essencial. O senhor acha que, nesse momento, especificamente, está havendo uma interferência do Poder Judiciário no processo político? Sempre há essa invasão de competência, e exatamente porque o Congresso Nacional deixa o espaço. Eu não posso responsabilizar o Supremo, porque ele age também quando provocado. O ministro não chega de manhã, acorda e fala, hoje eu vou propor isso lá. Não é assim. O Supremo só atua por convocação, como o Ministério Público. É só por convocação ou provocação, como é mais fácil dizer. Mas hoje está havendo, inclusive, praticamente uma briga, não digo declarada, mas velada, entre o próprio Ministério Público e o STF por causa das decisões do ministro Alexandre de Moraes por exemplo, trazer alguém que colocar no Supremo um inquérito que, teoricamente, não envolve ninguém que tenha o foro privilegiado. Não lhe cabe a prerrogativa. Exatamente. Eu estou falando desse caso em relação a isso, realmente há uma atitude de extrapolar os limites, inclusive do bom senso. Não só os limites da legislação, Sim. Os limites do bom senso e do respeito à sociedade. Claro, né? claro. É evidente que o desgaste que o Supremo vem sofrendo se deve exatamente a esse tipo de comportamento. Exato. Nós temos que adotar essas medidas, e o Congresso, por isso que eu disse que o Congresso é que deixa o espaço para o Supremo avançar. Em algumas oportunidades, nós não temos o direito de dizer que há uma invasão de competência do Supremo Tribunal Federal, porque nós não legislamos a respeito da matéria. Exato. Eu vou citar a prisão em segunda instância. Na verdade, havia uma jurisprudência do próprio Supremo, por isso que nós tivemos a prisão em segunda instância durante anos. Sim. Depois eles mudaram de opinião, por razão óbvia, né? Com um endereço certo, mudaram a sua própria convicção, alguns ministros mudaram a sua própria convicção, e nós não temos a prisão em segunda instância. Por quê? Porque o Congresso não legislou. Sim. Tivesse o Congresso elaborado uma alteração constitucional instituindo a prisão em segunda instância, nós não estaríamos vivendo esse vácuo, né, que foi preenchido pelo Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu acho que o Congresso tem que assumir a sua responsabilidade. Veja a importância de se escolher bem, de se eleger bem para o Congresso Nacional. Esse é um ponto crítico. A gente fica muito na presidência, né? Polarização, não sei o quê. Quando a gente deveria olhar para dentro da Câmara dos Deputados, olhar para dentro do Senado, a Casa Maior brasileira, que tem poder de fazer o seu papel. E pelas falas, senador, que eu acho que é importante que o Senado, não sei se a visão é essa, que o Senado precisa se impor um pouquinho mais. Mas olha aqui, Tiago, o problema maior está na Câmara, porque nós passamos pelo Senado com um projeto, eu vou citar alguns. O foro privilegiado, nós aprovamos no Senado, está lá. Perfeito. Esbarrou nessa intransigência dos que querem a vitória da impunidade sobre a justiça. Está lá parado. O outro projeto, a prisão em segunda instância, houve um conluio de
de dirigentes das duas casas, porque quando nós aprovamos na Comissão de Justiça um projeto do Lazier Martins do Rio Grande do Sul, garantindo a prisão em segunda instância por lei ordinária, sim, que achamos mais rápido, e porque havia alguma sinalização do próprio Supremo que seria possível admitir, e o projeto era terminativo na Comissão de Justiça, prontamente houve aí um conluio entre as casas, entre os dirigentes das duas casas. Aí o presidente do Senado dizia, não, isso aqui só vai para lá depois que eles votarem a emenda constitucional que lá está, da prisão 13, em segunda instância. Não, a PEC 13 é minha, está no Senado ainda. Essa ainda está no Senado. Essa era uma outra do deputado lá do ABC paulista, né? Então, na verdade, houve um acerto entre eles para embaralhar e não acontecer nada. E realmente nada aconteceu. Então eu estou aqui responsabilizando sim o Congresso. E um outro projeto. E faz tanto tempo, porque o Sarney ainda era senador. Eu fui o relator. Jovem Sarney. Eu fui o relator do projeto que torna a corrupção na administração pública um crime hediondo. E eu fui o relator e incluí concussão e peculato. E aumentei as penas. E eu lembro do Sarney porque ele apresentou uma emenda que eu relatei da tribuna, em plenária. Em respeito a ele, nós aprovamos a emenda dele, que eu achava que estava fora do contexto, mas para que o projeto fosse aprovado, aprovei a emenda dele. Não alterava a questão central, que era tornar corrupção na administração pública crime hediondo. Foi lá para a Câmara. Não era o Jabuti. Não era o Jabuti para passar. Aí foi para a Câmara. Está lá até hoje. Está até hoje na Câmara. Você está uma recente, aí fora da legislação criminal, taxa de juros, né? Eu apresentei um projeto a duras penas, porque veio pressão das grandes lojas varejistas e dos bancos, né? Claro. Um projeto que limita a taxa de juros dos cartões corporativos em 30% ao ano. Isso é uma novidade no mundo? Não é. Seria uma novidade no Brasil, porque no mundo, grandes nações, mais de 70 nações capitalistas, liberais, né? Limitam a taxa de juros e consideram usura a exploração. Na Espanha, por exemplo, eu conheço 2 condenações pela prática da usura, porque a instituição financeira cobrou além do limite estabelecido em lei. Sim. O Banco Central poderia estabelecer, mas como o Banco Central não usa dessa prerrogativa, eu apresentei o projeto. A Câmara aprovou. Foi difícil, mas aprovou. A Câmara não, o Senado. Está na Câmara até hoje. O Rodrigo Maia segurou na gaveta, aceitando o lobby dos bancos, e o atual também. O que a grande mídia não ajuda nesse caso. Por quê? A grande mídia é a boca do sistema financeiro. Né? Sim. Ela fulaniza a corrupção na política, mas esquece a corrupção do mercado, especialmente do sistema financeiro. Então, não havendo pressão, fica difícil. Aí eu citei esses exemplos para dizer que a Câmara é o problema maior. No Senado a gente já consegue alguns avanços, mas a Câmara é o problema maior. O Senado, né, senador, é uma casa territorial, podemos dizer assim, e na Câmara, óbvio, pelo nosso jeito de... Pulverização e... É uma representatividade mais maior diluído, da né? população, de fato, mas aí você traz aí, proporcionalmente o tamanho dos estados, traz uma situação muito mais variada, diferente, com qualidade de parlamento pior, né? O Senado, como é a casa da maturidade política, por lá passam ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros. Então, é uma casa mais qualificada, pelo menos deveria ser. Hoje não é tão qualificada como já foi. Há uma decadência, né? Aliás, o Ulisses Guimarães é que dizia, quando diziam para ele, o Congresso está ruim, né? Eu falava, espera o próximo. Senador, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu queria falar disso aí, da eleição de 2018, do quanto essa renovação, essa sede pela mudança,
mas ao mesmo tempo a onda que se criou e além desqualificou disso, assim, o Congresso de uma forma geral. Isso com um adendo, eu acho que a gente passa por uma renovação política em 2018, como a gente já comentou, em outras oportunidades. Essa renovação política me parece positiva, de uma maneira, e a educação política brasileira vem evoluindo ao longo desses anos, né? Ao longo do martírio, né? Dessas últimas décadas, e a gente cresceu, foi muito mal e voltou. A montanha-russa brasileira não para. Mas essa educação política, ela é parte da solução para que de fato a Casa Baixa ou a Casa Alta seja mais efetiva, seja mais competente, seja mais proativa, senador? Primeiro, o Facchinetti tem razão, tivemos uma renovação que, infelizmente, foi não quantitativa. Elevou o nível. Foi não qualitativa. Essa renovação tem que ser qualificada, né? Não pode ser a qualquer preço. Porque é novo, vai para lá, tira o mais antigo. Na verdade, tem que tirar os antigos que decepcionam, né? Que não cumprem compromissos, que desrespeitam a sociedade. Aqueles que são, na verdade, eleitos, porque se transformam durante a campanha em animadores de auditório. O que são acomodados, né? Em encantadores de serpentes, vendedores de ilusão. Que, um bom marqueteiro faz milagres. Enganam e depois não cumprem nada. Então, por exemplo, o cara chega e diz: eu vou combater o privilégio das autoridades. Aí você pergunta: mas você abriu mão dos seus já? Isso é essencial saber. Sim. Porque tem privilégios em todos os 3 poderes, não é só no legislativo, são nos 3 poderes. Então, quem passou pela magistratura, quem passou por cargo executivo, é preciso ver, e pelo legislativo também, né, várias casas do legislativo, é preciso saber se quando teve oportunidade abriu mão dos seus próprios privilégios para ter autoridade de combater o dos outros, não é? Eu tenho combatido muito privilégio porque abro mão dos meus. Enfim, essa questão da qualidade, né, que você abordou. Eu acho que isso passa por uma reforma política também. Sem dúvida. Esse é o principal. O sistema atual, ele impede a oxigenação da política. Esse sistema de governos populistas, de um lado, e de legislativo corporativista, que diz que está fazendo reforma política, mas, na verdade, está apresentando um remendo na coxa de retalhos, com o objetivo de facilitar a reeleição, a preservação do mandato. Não é? E aí instituem, por exemplo, um fundo eleitoral absurdo. Pelo amor de Deus. Eu fui ao Supremo. Assim que a Câmara aprovou, eu encontrei irregularidades regimentais e fui ao Supremo. O ministro Toffoli foi o relator. Aí eu pedi uma audiência pública. Ele prontamente aceitou. E nós levamos os advogados, fizemos por videoconferência durante a pandemia e não tivemos sucesso. Ele alegou que realmente havia comprometimento do regimento, mas cabe ao Supremo apenas a análise da constitucionalidade e não do regimento da Casa, que aí é interna corporis, que a questão do Supremo é a Constituição. Então, nesse caso, respeita as regras. Respeito. Nos outros casos, não. Respeito. Né? Então, pesos e medidas diferentes. Na verdade, a reforma política seria essencial. E por que ela não acontece? Exatamente. Quando eu deixei aqui o governo do Paraná... Senador, se me permite só fazer um parênteses, eu tenho um número que me marcou muito na minha eleição agora, de 2020, que tinha um fundo diferente desse do que é agora, era menor, mas já era bilionário. Sim. E o número que me chamou muito a atenção, eu não usei fundo naquela eleição, é que 80% do total do fundo ficava com 20% dos candidatos. Ou seja, a proporção jamais será igualitária. E esse é o sistema que o senhor disse de uma roda que fica girando ali, né? Eles usam a expressão teto. Os parlamentares têm o teto. E consomem o fundo. E aí os que estão iniciando, eles ficam com as migalhas. a ver navios, fica sempre com as mesmas pessoas, e aí você tem campanhas, então, né? E vocês disseram, eu sou realmente um político longevo, venho de longe, então tenho vários mandatos.
A única vez que eu usei recurso público na campanha de fundo eleitoral foi na eleição de presidente da República. Todas as minhas eleições não contaram com um centavo de recurso público. E eu acho que a política era melhor. Esse fundo eleitoral é uma depredação da política ou da democracia. Porque há os que fazem opção partidária, não pelas causas, pela ideia ou pelos ideais, pelo caixa do partido. Pela proposta. Onde está o caixa maior? Não é? Então é isso vai acabando, desmoralizando, vai depredando, vai desgastando. E nós ficamos, inclusive, constrangidos nesse ambiente. Né? O que eu estava dizendo é que quando eu deixei o governo, o Fernando Henrique era o presidente da República, e nós tínhamos feito aqui uma reforma administrativa bem sucedida, reduzindo a estrutura pública em 1/3, reduzimos 1/3 dessa estrutura, com grande economia. E ele me chamou para discutir reforma administrativa. Até eu imaginei que ele fosse me convidar para ser o ministro da reforma, mas ele convidou outra pessoa, né? Mas aí eu disse para ele, e a reforma política? Ele falou, não, a reforma política o Congresso faz. Aí eu disse, não vai fazer. Não. E não fez até hoje. Passamos por vários governos. E não vai fazer. Porque há o corporativismo. Então, o que eu defendi em 2018, eu continuo defendendo hoje, é que caberia ao presidente da República constituir uma comissão de especialistas, elaborar um projeto de reforma política. Ele passa a ser o primeiro subscritor, convoca rede nacional de televisão, comunica à população a proposta, ganha o apoio popular, o Congresso não rema contra a correnteza da opinião pública, leva ao Congresso, nós podemos debater, podemos aprimorar, mas seguramente, eu não vi até hoje, desde que eu estou nisso aí, não é? Eu não vi nenhum presidente que tivesse dificuldade no Congresso. Alguns usaram do mensalão, etc. Agora tem lá orçamento secreto. Mas é possível, com uma relação republicana, você ter o apoio do Congresso. E aí, senador, se me permite, se a gente pegar um exemplo muito recente agora, que é a reforma da Previdência. Michel Temer talvez não tenha conseguido se comunicar, como o senhor disse, chamar a grande mídia, vender a proposta da melhor maneira. E logo em seguida, com o Congresso junto, trabalhando, eu não estou dizendo sozinho, que é a melhor e tudo mais, mas foi aprovada. Mas foi aprovada. Sim. Eu dizia em 2018, né, que o governo seria 50% gestão e 50% comunicação. Porque se você se comunica bem com a sociedade, você tem o apoio dela, você rompe as barreiras. Você rompe as barreiras. E você supera, inclusive, a prática promíscua da relação nada republicana entre os poderes. Porque aí você passa a ter um apoio sem barganha. E isso é fundamental para o país. E aí essa pecha pejorativa de centrão, que é necessário. Né? O Brasil se governa com todo mundo. Com todo mundo. Não é só com uma precisa parte disso, né? De alguma forma. O problema é só a prática. Claro, né? exatamente. Exato. Mas se você se faz isso que o senhor disse, traz a população, ganha o apoio popular, você explica direito que você precisa. Claro, eu tive uma experiência num campo reduzido que é o governo estadual. Sim. Eu nunca tive dificuldade com a Assembleia e nunca barganhei nada. O que eu fazia? Eu tinha 2 dias que eu atendia os prefeitos em tempo integral. Segunda-feira eu atendia os prefeitos com os deputados federais. Na quarta-feira eu atendia os prefeitos com os deputados estaduais. Aí eu ganhava o apoio de todos eles. Porque eles sabiam que tudo que o governo estava fazendo pelo município estava fazendo por intermédio dele. Então ele não precisava barganhar recurso aqui, nomeação ali, puxar para baixo a qualidade da gestão, porque um indica, o outro indica, não é? Sim. Faz aquela composição política das alianças em troca de cargos, de secretarias, etc. Aí você reduz a qualidade, você desperdiça o dinheiro, você pulveriza os recursos públicos e não atinge objetivos. Quando me perguntam como é que você conseguiu fazer tudo isso? 4 anos, eu tive só 4 anos.
alguns perguntam, você foi governador mais de uma vez? Eu falei, não, fui só uma vez. Mas me desculpa a falsa modéstia, valeu por vários, eu digo. É só ver o programa de obras realizados, os programas realizados, o superávit alcançado depois, que mereceu aquele comentário do Joemir Betting no Jornal Nacional, né, dizendo apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina a gestão com superávit e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um pai de santos. Austeridade e saneamento financeiro. Aí diz o governo do Paraná demonstra que a administração pública no Brasil é viável. Esse foi o comentário do Joemir Betting, que sintetizou a gestão. Certo. Portanto, sem essa. E olha que ele era palmeirense, hein, Tiago? Ele era palmeirense. E falou bem de um corintiano. Senador, me permita, agora que você entrou na questão estadual, eu queria só fazer uma pergunta em relação à industrialização do Paraná e produtividade, porque a gente viveu anos muito bons, né? A gente teve uma industrialização paranaense relativa ao resto do país excepcional, né? Hoje, se não me engano, o estado de Santa Catarina é o estado que tem mais produtividade frente às horas trabalhadas, né? O volume de produtos dividido por horas trabalhadas, e a gente vem num declínio nos últimos 6, 8 trimestres, agora não sei direito, de produção e industrialização, principalmente no estado do Paraná, que a gente viveu uma onda importante aqui. Como é que a gente pode contar com a trinca dos senadores Álvaro, Oriovisto e Flávio Arnes para essa retomada da industrialização, porque é o que faz emprego, é o que gera, de fato, a saúde econômica e acho que a saúde geral do estado do país não é alta de juros, né? Se não é você botar 13% a Selic, vem dinheiro de fora, fica 6 meses, baixou a Selic e vai embora. Você não fomentou a indústria, você não criou emprego. Claro. Como é que é esse passo, senador? Bem, isso não é uma questão só paranaense. Não, isso é Brasil, é o Brasil inteiro. Nós tivemos uma época, eu não vou dizer os números aqui, porque faz algum tempo que eu tive relação com esses números, do percentual que correspondia à indústria no país, no nosso PIB. Né? E hoje, evidentemente, a gente sabe que a agricultura é que disparado na alargou, frente. Né? E a indústria ela retrocedeu. Então, nós precisamos trabalhar, isso com o Executivo, obviamente, uma legislação que possibilite a reindustrialização do país. O Paraná tem uma força motriz, né, do desenvolvimento, que é o cooperativismo. Sim, hoje, das 10 maiores cooperativas do Brasil, 7 estão no Paraná. Sim, muito forte. Eu, quando assumi o governo, algumas cooperativas estavam próximas da falência. Né? Perfeito. E nós adotamos um programa de recuperação dessas cooperativas. Eu via sempre, quando ia lá em Cascavel, o reconhecimento do saudoso Salazar Barreiros, que foi presidente da Copavel, depois foi prefeito da cidade, ele sempre dizendo da importância daquela ação que nós desenvolvemos para a salvação de algumas cooperativas. Então, e elas foram fundamentais para o desenvolvimento do Paraná. É bom citar que existem outras ações que foram muito importantes para o desenvolvimento do Estado. Eu cito, por exemplo, o Programa Paraná Rural, que foi o Programa do Manejo Integrado do Solo e das Águas, né? O Programa de Microbacia, que tivemos 45 práticas agrícolas. Eu estive na Cevale, em Palotina, essa semana, e eles reconheceram que a fertilidade do solo paranaense foi assegurada pelo Programa Paraná Rural, aquele da curva de nível, da recuperação das matas ciliares, da readequação das estradas rurais, etc. Esse programa foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial. Eu acabei recebendo até um título de doutor honoris causa numa universidade da Califórnia, exatamente porque esse programa, na visão da universidade, compatibiliza a relação entre produção e preservação ambiental. Perfeito. E é um exemplo realmente para essa... Quando se combate tanto o Brasil, se critica tanto o Brasil, nos acusando de depredadores, nós colocamos o Paraná como exemplo
preservacionista, porque um programa como esse demonstra que o produtor rural tem essa vocação da preservação ambiental. Esse foi fundamental. Que as duas coisas podem andar juntas, né? Inclusive, a preservação e o agro. O senador tem defendido mais iniciativas pró inovação e tecnologia. Exatamente. Quanto a com isso, projetos, inclusive, um deles aprovado recentemente na Câmara, e agora, dependendo apenas da sanção do presidente, eu vou até dizer rapidamente que é em relação à Embrapa, que os recursos oriundos dos licenciamentos promovidos pela Embrapa de marcas, patentes, serviços e produtos, esses recursos serão destinados à ampliação da tecnologia no campo, Sim, com o acesso à tecnologia, porque hoje houve um grande avanço, obviamente, mas 70% dos produtores rurais não alcançam os benefícios da tecnologia. Então são recursos significativos que seriam destinados a esse campo, não é? Então, um outro fator que eu quero citar aqui como preponderante no desenvolvimento equilibrado do Paraná nos últimos anos, foi a instalação de universidades estaduais descentralizadas em cada região do estado. O nosso governo criou duas, a do Oeste, que hoje está incluída entre as 100 melhores universidades da América Latina, é a 8ª melhor universidade estadual do Brasil e é referência da ONU em matéria de desenvolvimento sustentável. Isso graças ao trabalho de professores, pesquisadores, quadro técnico, estudantes. E essa universidade foi criada no nosso governo, quando decretamos também a gratuidade do ensino. Eu acho isso essencial. Essa é uma obra não inaugurada, né? A inauguração é na hora que o estudante recebe o diploma e o pai chora de emoção, porque pobre não teria condições de ver o filho recebendo o diploma no dia da formatura, né? Foram milhares que se formaram nas universidades estaduais do Paraná depois da gratuidade do ensino. Então, isso foi fundamental para o nosso estado. E, obviamente, as cooperativas foram essenciais para agregar valor à nossa economia, com a agroindustrialização. E elas estão avançando. Você perguntou, eu acho que esse estímulo às cooperativas, e o poder público deve sim estimular as cooperativas, o cooperativismo, é fundamental para a agroindustrialização. E nós não podemos fugir da nossa vocação natural. Sem dúvida. É mais fácil você agroindustrializar o Estado do que a industrialização de outra forma, não é? E depende muito também da infraestrutura. O senhor foi conhecido como um governador referência em infraestrutura no Paraná, né? Estradas, portos, ferrovias, né? É isso que a gente precisa. Às vezes perguntam, como é que foi possível isso? Eu falei, bom, talvez alguma inspiração divina, porque é uma ajuda de Deus, porque não é possível. O Paraná tinha a maior concentração de dívida no período do meu governo. Tanto é que o saldo entre empréstimos buscados e pagamento de dívida, nós pagamos $300 milhões a mais do que contraímos de empréstimos para obras no Estado, como o programa Paraná Rural, que, aliás, não utilizei nem um centavo do empréstimo, deixei para o governo seguinte, porque o empréstimo só foi auferido no final, né? Tudo isso é um processo lento, e o programa de desenvolvimento urbano do Estado, que deu origem, inclusive, a um banco municipal, que nós chamamos de Banco Municipal, né? Que me parece que o nome agora é Paraná Banco. Não, Paraná Banco não. Fomento Paraná. Fomento Paraná. Isso foi uma arquitetura do nosso período de governo. Nós obtivemos $200 milhões do Banco Mundial para o desenvolvimento urbano e criamos esse mecanismo de rotatividade. Você empresta o dinheiro para o município realiza a obra e vai pagando esse empréstimo, você vai reutilizando esse dinheiro. Portanto, aquele dinheiro do meu período de governo está circulando até hoje e realizando obras nos municípios do Paraná por intermédio da Fomento Paraná. Então, essa foi uma arquitetura daquele tempo também. Então, nós construímos 3.500 quilômetros de pavimentação, 2.500 quilômetros de
restauração asfalto, e asfalto já derretido, né? Alguns diziam, você não vem inaugurar? Não, é só restauração. Não, mas você está fazendo um asfalto novo, porque estava totalmente derretido o asfalto, né? E tivemos 11 mil metros quadrados de pontes, 12 mil quilômetros de readequação de estradas rurais no âmbito desse programa Paraná Rural, não é? 1 bilhão e 100 milhões de dólares de investimento, sem superfaturamento, sem cobrar pedágio e sem endividar o Estado. Então, isso que é essencial. Aí vem Ferroeste, aí vem duplicações, enfim, vem Passaúna, a própria expansão do Porto de Paranaguá, captação do Tibagi, enfim, olha, foi um governo realmente de grandes realizações. Isso é preciso dizer, porque os jovens não acompanharam, já são 30 anos. Né? Sem dúvida. Então... Senador, o senhor lá na primeira resposta disse que é preciso de um plano estratégico de Brasil futuro, viável, para tudo isso, né, que a gente está falando, que é a parte da indústria, que é o agro, mas que também é o social, que também é a educação, é a tecnologia. E a gente também, na sua primeira resposta, ouviu que a gente tem hoje duas ideias, né, bem polarizadas, uma de um ex-presidente e outra do atual presidente. O senhor acha que algum deles, ou nenhum, ou os dois, apresentam algo que o senhor diga que é um plano de governo realmente, de futuro para o país, ou é algo só para ganhar a eleição? Eu não estou vendo nenhum projeto estratégico de desenvolvimento. Em 2018 eu tentei mostrar. Eu falava em refundação da República, né? Mas não tinha auditório. A Globo me excluiu, não tive essa entrevista para 50 milhões de pessoas, então não tive como fazer essa pregação. Eu acho que o Congresso pode impulsionar. Há poucos dias, num almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nós discutimos isso. Nós vamos ter problemas, seja um ou seja outro, podemos ter problemas um pouco diferentes, sendo um ou sendo o outro, mas teremos problemas. E o Senado terá que ter uma presença relevante nesse processo de início de uma nova gestão, que pode ser com o atual, não é? Mas assim, sendo o mesmo presidente, assim mesmo, nós não podemos desperdiçar 4 anos, né? Então vamos procurar atuar para motivá-lo a apresentar propostas, né? As propostas que estejam nesse contexto de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico. O governo possui técnicos qualificados, né, para a elaboração dessas propostas tecnicamente, né? Mas são 3 grandes desafios. O ajuste fiscal, né, o desafio fiscal, que é a arrumação das contas, o desafio dos investimentos e da produtividade. Esse desafio da produtividade diz mais de perto a importância do projeto estratégico, que diz respeito a investimentos mais significativos, em educação, alta do juro, rentabilidade, em ciência e tal. Aí que vai elevar... Exato. Então são fundamentais algumas reformas também, como a tributária, né? Porque é preciso compartilhar o ônus e compartilhar o bônus. A receita tem que ser melhor distribuída. Hoje, 56% do total fica nos cofres da União e o restante é distribuído entre a União, de novo, os estados e os municípios. Que é o fundo de participação dos municípios, de onde vai tudo e volta quase nada. Então, né? e cada dia o governo cria mais um ônus para o município, sem a contrapartida da receita. Eu até tenho um projeto lá para impedir que isso ocorra, mas o projeto não está andando. É um projeto que institui que a União, ao estabelecer um encargo, ao transferir um encargo para o município, tem que compensar com receita. Agora mesmo, o piso das enfermeiras, né? Sim. Quem vai pagar a conta? São os municípios. Alguém paga. Não tem almoço de graça. Tem de graça. Não tem o que fazer. E como? Quem fez isso foi... Nós fizemos no Congresso. Nós votamos favorável. Tentamos instituir uma responsabilidade da União, mas não conseguimos. Há promessas. Não, a União vai compensar e tal. Mas isso fica na promessa.
Essa é uma questão séria, né? O sistema federativo está esgarçado, desequilibrado, e a reforma tributária tem que vir acompanhada da reforma do sistema federativo. A máquina é pesada, né? Isso a reforma administrativa vem aí, também. E aí tem que começar por cima, de cima a baixo, porque é preciso mexer lá em cima, no andar de cima, com os privilégios. Venha com efeito cascata para baixo. Das autoridades. Você vê algum lado, pegando assim, quem sabe maldosamente na pergunta do Marcelo, existe aqui uma possibilidade das reformas acontecerem mais de um lado do que de outros? Existe um processo mais retrógrado de um lado e mais positivo do outro? Ou os dois não estão com ideias positivas que vão fazer essas 4 principais reformas, né? Política administrativa, fiscal, tributária fiscal, enfim, 3, 4. Dá pra colocar junto. O debate não chegou a esse patamar, não chega, né? Mas vai chegar ou não? Chegou. Essa é a pergunta, né? Que dificuldade. Na campanha, eu não vejo como esse patamar, esse debate chegar a esse patamar, em função da qualificação dos candidatos, né? Então esse debate fica um pouco comprometido. Ao peso do poder um pouco, assim, né? O que nós temos é que envolver a sociedade num próximo período de governo, se possível, as entidades representativas da sociedade participar mais ativamente, estabelecer uma interação maior como interlocutores, né, do próprio governo, do Congresso Nacional, numa pressão organizada. Positiva, né? E organizada. Porque, olha, né? o que eu vejo de pressão no Congresso? Alguns setores organizados, eles exercem uma pressão maior e levam vantagem. Outros setores que são desorganizados não pressionam e ficam em desvantagem. Então, muitas vezes, nós legislamos favorecendo os mais aquinhoados. E acabamos levando ao prejuízo os menos aquinhoados, porque eles não estão bem organizados, não existe aquele lobby, né? Se você vai lá no Congresso Nacional, você vai verificar que planos de saúde tem lá os seus representantes. Aí você vai ao setor automobilístico, tem lá os seus representantes, a indústria automobilística, e assim por diante. Os mais poderosos se organizam e organizam um lobby forte e acabam convencendo, principalmente em medida provisória. Aí surge a história do... Como é que você falou há pouco? O jabuti? O jabuti. Então são os jabutis. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na privatização da Eletrobras. O projeto do governo tinha o meu apoio integral. Era ótimo. Tinha o meu apoio integral. Aí a Câmara encheu de jabuti. O que eu fiz? Eu votei contra e fui ao Supremo. Ingressei com uma ação de inconstitucionalidade, o mandato de segurança, não me lembro bem qual foi a ação judicial impetrada. Mas não tivemos sucesso. Então, aí o que se fez foi um cambalacho, foi uma privatização mal ajambrada, né, da Eletrobras. Isso, o país perde com isso, o cidadão perde com isso. Quer dizer, nós somos favoráveis à privatização, mas a privatização séria, né? Não aquela que vai atender determinados nichos, atendendo os interesses localizados, né, em prejuízo dos consumidores de energia. Existe nas lideranças, principalmente na Eletrobras, que eu tive relação direta, né, por investir em energias renováveis, enfim. O Meirelles, ele tinha um ímpeto muito positivo para fazer acontecer. Não sai. A coisa como deve ser, ela é diluída, ela é dilacerada. Exato. Foi lá um representante do Ministério da Economia, pediu uma reunião da nossa bancada, eu reuni lá a bancada do Podemos, na época acho que tinham 10 senadores, e ele fez a exposição, nós vamos apoiar. O projeto é bom. Mas depois veio todos esses penduricalhos, os chamados jabutis, né? O senhor acha que esse processo até de, vamos lá, da privatização, que se fala muito, né? Vai acontecer de alguma forma, independente do governo, ou sim, como disse o Thiago, um lado de fato tem alguma possibilidade maior, outro lado uma possibilidade menor de fazer isso? Teoricamente, né, o Bolsonaro seria mais
feito a privatização. Mas aí fez do jeito que o senhor acabou de falar, fez a privatização da Eletrobras. Eu sempre defendi que primeiro você valoriza a empresa, depois vende, não é? Você não pode vender na baixa, só para tapar buracos das finanças públicas, abertos muitas vezes até pela incompetência, que vem de longe. Então, a privatização deve ocorrer exatamente pelo valor adequado da empresa, enfim, e há setores estratégicos que você não pode entregar, né? Eu vi, desculpa lhe interromper, mas nessa linha eu vi hoje uma entrevista da Simone Tebet, que é uma candidata que se coloca uma tentativa de terceira via. Ela disse ser a favor de muitas privatizações, mas, por exemplo, é contra a privatização da Petrobras. Ela disse isso hoje na CBN. É mais ou menos isso? É claro. Pergunte lá, né, em outros países liberais, né, se privatizariam esse setor. Na verdade, esse é um setor estratégico que diz respeito, inclusive, à soberania. Essa é uma questão... Não é só porque o petróleo é nosso, essa história aí antiga, né? Não, porque é uma questão moderna mesmo, de você acho que é por preservar... técnico, obviamente, o know-how e econômico. Todos nós sabemos que a Petrobras já não é pública. Sim, ela é parte. Ela é controlada pelo poder público, porque tem as ações preferenciais. Sim. As ações ordinárias estão hoje com a iniciativa privada majoritariamente. Não é? Por isso que há uma pressão pelo lucro maior. Mas aí cabe ao poder público esse controle. Né? Então, é isso que tem que ser dessa forma. Eu acho, por exemplo, o setor de energia, a privatização, sim, não é? Mas algumas empresas competentes, empresas públicas, como, por exemplo, a Copel, eu não privatizaria a Copel em hipótese nenhuma, que é uma empresa, eu tinha assim a Copel como uma menina dos olhos, né, do Paraná, pela sua competência, pela sua eficiência. Você vê, nós construímos segredo, economizando 103 milhões de dólares, porque nós anulamos a licitação e ganhamos na justiça o direito de fazer a obra. Veja que inédito isso. A Justiça nos concedeu o direito de fazer a obra de segredo sem licitação. Nós fizemos um consórcio de 3 empresas médias e quebramos, inclusive, esse tabu, que obras desse gênero só com grandes empresas. Pararam umas máquinas lá na frente fazendo pressão no senhor. Me lembro bem. Eu era pequeno, mas eu me lembro bem dessa história. Não foi só essa pressão das máquinas. Foi uma pressão maior. Essa história eu posso contar hoje. Está dita já pelo... Essa história eu posso contar aqui. Fatos passados. Houve uma sugestão da Assembleia, à época, para que nós fizéssemos, então, diante do impasse surgido, fizéssemos a obra por administração direta. Eu chamei o Francisco Gomide, que era o presidente da Copel, um técnico altamente qualificado, e perguntei como é que fica isso, essa história de administração direta. Aí ele explicou, ele falou, não tem como você saber o preço final. Eu vou dar um exemplo bem simplório, né? Vamos dizer, como é que é, pavimentação? Que não é estrada, uma terraplanagem. Uma terraplanagem que você leva 5 horas para fazer normalmente, pode levar 15, você vai pagar 3 vezes mais, 3 vezes 5, 15. Você paga pelo serviço, você não paga então pelo você não sabe qual será o preço final. Eu falei, nada feito, né? E aí vem um empresário, né, do ramo e desceu aí no aeroporto, um dia de neblina, inclusive, foi lá para casa e tomamos um vinho, e quando ele chegou, achou que estava no momento adequado, na hora da proposta, ele diz, você é um político emergente, tem futuro, nós queremos contribuir com o seu projeto político, então só as grandes empresas, se você aceitar essa proposta, e essa proposta tem o apoio de técnicos, da imprensa e tal, dos políticos, se você aceitar essa proposta, nós te oferecemos 12 milhões de dólares. 2 agora e depois no decorrer da obra. Aí eu falei para ele assim, escuta, o Renato Gaúcho, que é na atualidade o melhor jogador do Brasil, está sendo vendido para o Roma, da Itália, por 3 milhões de dólares. Vocês estão me oferecendo 12, eu
tô com 40. O meu joelho está estourado, eu não jogo mais nada, tem alguma coisa errada. Não vou ser o artilheiro da temporada. Aí ele levantou assim, estendeu as mãos rindo e falou: você não tem jeito mesmo, boa noite, e foi embora. Mas você vê, essas coisas, né, muitas vezes passam desapercebidas. Sim. Mas elas são tão importantes porque nós fizemos a obra economizando 103 milhões de dólares. E com isso, e como havia esse impasse judicial, nós não pudemos usar os recursos que estavam já aprovados de empréstimo do BID. E esses recursos ficaram disponibilizados para o Estado e nós fizemos outra barragem no Rio Jordão, que aumentou a capacidade de geração de energia de Segredo, que aliás hoje se chama Ney Braga, né? Que é o avô do Pedro. Do Pedro e do Nando, que estão aqui com a gente. Exato. Veja, conheci o Vonei. Você conheceu? Conheci. Né? Na verdade, você com uma ação de moralização, até eu me lembro que eu ia lá em Segredo gravar lá, né, com aquele capacete na cabeça, né? Razão da obra, eu dizia assim: não é apenas uma obra da engenharia, é uma obra de moralidade pública. Exato. De hoje em diante, qualquer obra do gênero terá que ter como referência os preços praticados aqui, eu dizia. Né? Sem dúvida. Talvez isso é fundamental na gestão pública. Né? Sem dúvida. Com certeza. Senador, a gente está caminhando aí, já passamos de 1h15 já de programa, foi bom, foi papo rápido, a gente teria muito mais coisas para a gente perguntar, mas nessa linha da época do seu governo também, das personalidades políticas com quem o senhor conviveu naquela época, obviamente conviveu depois, mas daquele tipo de político naquela época de mandato, a gente tem um quadro aqui que a gente dá uma fuçada na rede social do convidado. Atualmente chamado Rolê Aleatório. Rolê Aleatório. Mas o senador tá antenado porque ele postou aqui um TBT, né? Que é aquela foto de quinta-feira, relembrando alguma coisa do passado. E como hoje é quinta-feira, nesse dia de gravação aqui do programa, a gente foi buscar uma foto que a gente vai mostrar para o nosso amigo que está acompanhando, está ouvindo, eu vou mostrar para o senhor aqui, o senhor vai dizer para a gente o que representa essa foto. O senhor postou uma foto aqui com o Tancredo Neves. Que ano foi essa foto? E que momento da sua vida política foi isso? O que aconteceu nesse dia? E o que aconteceu nesse dia aqui? Bem, exatamente o dia eu não me lembro, mas eu tive uma convivência com o Tancredo Neves quando eu cheguei à Câmara dos Deputados. Essa foto... 21 de abril de 1985 foi o falecimento dele. Exato. Ele certamente isso essa foi um pouco foto antes. Eu devia ser deputado federal. Deputado federal. O Tancredo é tão esperto politicamente. Eu, muito jovem, cheguei com 29 anos na Câmara dos Deputados. Eu ia para a tribuna, o plenário vazio às vezes, e ele chegava e sentava ali na primeira fileira. Ficava ouvindo, observando. Eu descia da tribuna, ele vinha e cumprimentava. Falava, eu vim aqui só para te ouvir. Coisa boa. Olha só. Aí um dia aqui na Assembleia do Paraná, tinha um outro deputado que era mais conhecido do que eu, que se chamava Álvaro Vale, né? Que era da área de educação, era do Rio de Janeiro. Eu era presidente do MDB aqui, e o Tancredo veio num evento aqui na Assembleia Legislativa, e ele, quando foi discursar, ele me chamou de Álvaro Vale. E aí o pessoal riu, né? Todo mundo riu. E ele prontamente disse: eu te chamei de Álvaro Vale intencionalmente, porque você é um Álvaro que vale muito. Aí certeza dele. O Tancredo, ele, nessas viagens assim de jatinho com outros políticos, ele fingia que estava dormindo, assim, fechava os olhos. Ficava escutando. Para ficar escutando o que o pessoal estava dizendo. Que coisa. E aí ele veio no comício das diretas. Né? No comício das diretas, Como é que foi esse período, senador? Foi no final do ano, 22 de dezembro, Ulisses Guimarães, presidente nacional do MDB, me chama a Brasília e diz: nós vamos iniciar a campanha das diretas. Eu gostaria que o Paraná fosse o primeiro, Curitiba, porque Curitiba tem essa fama de ser, né, é emblemático isso. O artista quer lançar uma peça de teatro, lança primeiro em Curitiba. Que dá certo em Curitiba, dá certo no Brasil. Em Curitiba dá certo no Brasil. Então eu gostaria que fosse em Curitiba. Eu falei, eu topo. Aí voltei, porque teria que ser já no dia 12 de janeiro, então tinha pouco tempo para organizar. Sim. O Rich era o governador.
Eu fui ao Richa, ele falou, não faça isso. Curitiba é uma cidade fria para comício, o pessoal vai para a praia em janeiro, vai ser um fracasso, né? Eu falei, Richa, faz o seguinte, deixa por minha conta, eu organizo. Se tiver gente, você vai. Se não tiver gente, não vai. E aí... Não tinha o WhatsApp para chamar o pessoal naquela época. Não tinha a internet, nem não, de perto. Mas eu gravei um videozinho na TV. Né? Fiz uma chamada na TV. Eu me lembro até, fizeram um púlpito assim, de presidente, quero votar para presidente e tal. E eu ali fiz a chamada. O senhor era deputado naquela época? Eu era senador, eleito em 82, foi em 84, já era aquele primeiro mandato de senador. Aí veio o comício, eu convidei Osmar Santos, porque eu estava vendo a São Silvestre, a narração dele, eu falei, opa, esse cara aí é bom, eu vou chamá-lo. E liguei, ele veio apresentar o comício. Aí ele se tornou o locutor das diretas, foi capa de Veja, inclusive. Porque realmente ele tinha expertise, né? Porque e o talento, ali tinha correntes políticas diversas aí para controlar ali o público, né? Aí veio Tancredo Neves, Franco Montoro, enfim, Ulisses Guimarães, alguns artistas, eu lembro do Raul Cortez e da Diniz Fati, a Diniz Fati, que era uma atriz na época. Mas o Sócrates o senhor não conseguiu trazer? Não, ainda não. O PT também não participou dessa ainda, no primeiro comício, né? Mas aí o que ocorre? Aí eu perguntei para a Polícia Militar, qual é o público? A Polícia Militar diz, aí tem 60 mil pessoas. Aí eu fui ali no Hotel Del Rey, né? Porque não tinha celular. Sim, claro. Peguei o telefone, liguei pro Richa lá no Palácio. Liga do orelhão. Falei assim, ó, Richa, a sua Polícia Militar disse que tem 60 mil pessoas aqui, tá bom para você? Ele falou, não acredito. Vem ou não vem? Tem 60 mil pessoas? Eu falei, não, é a sua Polícia Militar. Aí ele foi. Aí o Tancredo, eu fui levar o Tancredo no aeroporto no dia seguinte, de manhã, e o Tancredo no caminho do aeroporto me falou assim, porque era 84, nós teríamos eleição de governador em 86. Certo. Aí o Tancredo me falou assim, ó, aqui não vai precisar de convenção. A convenção foi lá na praça. Já está feita. Eu venho aqui na sua campanha de governador, né? Bacana. O Tancredo era esse cara, né, esperto, né, político habilidoso, né? E depois não assumiu a presidência da República. Mas o Ulisses deu as entrevistas ali dizendo, deu certo em Curitiba, vai dar certo no resto do Brasil. Aí foi aquele mar de gente. E as diretas na Praça da Sé e por aí. 33º primeiro-ministro do Brasil e presidente eleito, mas não empossado, né? Não empossado, exatamente. É isso. Tiagão, mais alguma aí pra gente... Vamos falar de Corinthians, cara. Vamos falar um pouquinho de futebol. Vamos falar de Corinthians, porque não é possível. Eu faço brincadeiras aqui com a família do Álvaro de vez em quando, que a grande má gestão do Álvaro foi ter transformado apenas uma pessoa da família corintiana, que é a Carol. O resto, os netos, todo mundo atleticano. Tudo atlético, é. Você pecou nessa gestão, A Álvaro. gente tem um entendimento. O respeito mútuo. Quem é corintiano torce pro Atlético logo em seguida. Né? Só não torce pro Atlético quando o confronto é direto. Né? Então, mas o senhor trouxe isso do norte do Paraná? Não, eu trouxe isso de São Paulo mesmo, do estado de São Paulo. Porque eu nasci em Quatá. Você nasceu em Quatá e veio para Maringá. Né? E com 7 anos de idade, eu já torcia pro Corinthians. Por isso que eu perguntei, porque o senhor... E ainda vim pro norte do Paraná, que só tem corintiano. Sim. É verdade. A maior torcida... O senhor já veio corintiano, né? Do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Então as pessoas às vezes dizem, por que não torce para time local? Não, eu torço sim, torço para o Atlético, mas obviamente eu já trouxe o Corinthians. Que é de muito eu antes. Não posso desrespeitar a origem. Né? Mas o senhor gosta muito de futebol, né? Demais. O senhor foi, inclusive... Tenho 5 cirurgias no joelho direito e 3 no esquerdo. O Dio Zico veio aqui, né, quando eu era governador, ele era secretário de esportes, e aí a gente foi almoçar.
Eu falei, tem uma coisa no futebol que eu ganho de você, Zico. Tem mais cirurgia. Ele falou, o quê? O que você ganha? Eu falei, eu tenho mais cirurgia do que você. Mas agora, joga ainda, hoje Álvaro, ele tá mais torto do que eu hoje, o Zico. O Zico tá gordinho, né? Ele tá com, com as ele pernas... acabou de voltar de uma cirurgia também, né? O joelho dele... ele fez outra cirurgia agora? Complicou o joelho dele. Não só na Copa, né? Ele até perdeu aquele pênalti. Tava com o joelho estourado. Não jogou o que sabia, né? Em função do problema de joelho. E agora, você vê ele andando. O senhor joga bola ainda? Não tem condições. O joelho não deixa. Mas o senhor gosta Se não muito... fosse o joelho... O senhor gosta muito de futebol. Gosta muito ainda de Demais. assistir. Eu não perco... A televisão, para mim, é futebol. E todo domingo... Aquele horário de futebol, quarta-feira, é complicado me arrumar compromisso. Posso contar uma história boa? É complicado. Do senador? Ontem nós estamos gravando aqui, mas Fluminense e Corinthians? Na quarta-feira, né, Fluminense e Corinthians, eu tinha o lançamento da candidatura do Deltan. Sim. E eu fui. Mas eu falei, eu tenho um compromisso e eu quero falar primeiro. Prescindível. E eu tenho que sair. Aí eu falei e fui. Ainda peguei o segundo tempo do jogo. Agora, não sei se você vai lembrar disso. Eu cheguei na praia um dia, em Santa Catarina, estava com o Pedro e com o Nando, inclusive, com o Pedrão. A gente chegou na casa, na praia, e era o jogo do Corinthians, estava acontecendo um churrasco e tal. Cheguei eu e a Renata, as crianças. O senador está sentado no sofá, Corinthians jogando, mas não virava o olho. Assim, eu lembro de chegar com a Renata, a gente cumprimentou todo mundo e tal. Senador, tudo bem? Fez só assim, pra bater na mão e não tirar o olho do jogo, assim. Tudo bem? Tudo bem. Não tira o olho da TV. Sim. Não tira o olho da TV. Aquele dia eu disse pro Pedro, mas o Álvaro é corintiano roxo desse jeito? Cara, que coisa. Fala do Corinthians que ele chora. Não tem erro. Legal. O senhor falou de TV, que o senhor gosta muito de futebol na televisão. Eu queria, só para a gente fechar, como é que o senhor avalia hoje o papel da mídia, né, na sociedade de uma forma geral, da evolução da mídia, né, o que a gente teve? O senhor, por exemplo, faz campanha desde 1968. E hoje está fazendo podcast. E hoje está fazendo campanha e usando o podcast, né, que é um meio de comunicação, é uma mídia digital. Como é que o senhor vê isso hoje, essa influência da imprensa, dessa imprensa diferente e para o político? Como é que isso... porque eu nunca vivi outro tempo tendo um mandato, né? E as pessoas cobram, as pessoas estão próximas, muito mais próximas, porque... O microfone é aberto, né? Essa coisa está muito perto. Olha, o advento das redes sociais, né, transformou a nossa vida num verdadeiro inferno. Né? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. A família sofre muito, né, porque muitos ingressam ali na sua página apenas para o ataque. Sim, né? sim. Aqueles que concordam com você, que aplaudem até as suas ações, eles... pouco se manifestam. Não se manifestam. Até são menos ativos, né? Mas acabam quem odeia... se manifestando os que querem te atacar. E até muitas vezes de forma orquestrada, né? Sim. Aí você se impressiona com uma bolha. Às vezes é uma bolha. É isso. E você fica impressionado. E é fake news. Aí a irresponsabilidade de atingir a honra, às vezes, não é? E você não encontra meios de conter isso. Então, isso é um problema sério. Eu não sei se nesta campanha as redes sociais exercerão uma grande influência no resultado, exatamente em função da dificuldade, a pulverização, né? Você vai verificar que todos os candidatos estão usando as redes sociais. Né? Sim. E isso confunde. Evidentemente, a gente tem que usar. Não há como não usar. Não, são canais inevitáveis. Agora, né, a grande mídia perde um pouco do seu espaço anterior, não é? E perde um pouco de qualidade também, porque as dificuldades financeiras dos últimos tempos atingiram fortemente a mídia, não é? Então não tem a mesma
qualidade, muitas vezes, a questão também das prioridades estabelecidas, a busca da audiência a qualquer preço. Então você, por exemplo, há poucos dias eu aprovei um projeto que eu imaginei, bom, esse projeto tem que ser notícia, né? Porque diz respeito à saúde do povo, que é a Suprema Lei. É um projeto que quebrou o monopólio da produção de radioisótopos, que é um produto da medicina nuclear, que é fundamental para diagnóstico, prevenção e combate de doenças graves, principalmente o câncer. Sim, né? Sim. Isso, por ser produzido apenas por 2 institutos públicos, um em São Paulo e outro no Rio, atendia apenas 40% da necessidade do país. E muita gente morria por falta exatamente do medicamento oriundo do radioisótopo. E aí nós conseguimos, depois de tantos anos, quebrar o monopólio, aprovando uma emenda constitucional. E aí os médicos me dizem, olha, muitos morreram por falta do produto, e agora muitas vidas serão salvas. Eu imaginava, olha, quando morria alguém de câncer, eu sempre pensava, será que se o meu projeto tivesse sido aprovado, esse brasileiro não estaria tendo o direito de salvar a própria vida? Então, aí, eu estou dizendo isso por quê? Não mereceu nem o rodapé de um grande jornal do país. Né? Aí, às vezes, perguntam, o que o senador está fazendo? As pessoas não ficam sabendo. Aí você divulga ali na sua página. Mas quantos acompanham a sua página? Né? Os de sempre, provavelmente, e hoje tem mais dificuldade de multiplicar, né? Então, realmente, isso que é angustiante na vida da gente. Um dia eu estava com a Débora, né, minha mulher, lá no apartamento de Caiobá, à época, e tinha lá uma multidão atrás de um trio elétrico no carnaval. Caiobanda. Eu falei para ela, será que 10% das pessoas que estão aí sabem o que eu estou fazendo em Brasília? Né? Não sabe. Aí não sabe, porque não chega, né? A informação não chega. E muitas vezes, então, vem a cobrança e você fica angustiado, né? Se você quer prestar conta, você quer dar resposta, mas, infelizmente, nem sempre é possível. E, às vezes, quando presta contas, é mal interpretado. As coisas são desviadas. E até agora, sim, para fechar, a gente poderia continuar. Querido, vai. Mas o senhor, de fato, né, muita gente falou dos senadores nos últimos tempos, talvez por causa disso, por não aparecer na grande mídia, de se cobrar. Cadê os senadores do Paraná? É que o pessoal estava muito acostumado de me ver quase todo dia, ou pelo menos toda semana no Jornal Nacional, porque eu fazia oposição. Mas aí eu lhe pergunto, ontem, ou essa semana, sai uma pesquisa que mostra que o senhor lidera... Saiu o IPEC, né, ontem. Que era o antigo Ibope, né? Antigo Ibope, 35%. 35%. A 24% do segundo. Isso lhe dá uma... Que sentimento o senhor tem disso? Porque, e se o senhor sente isso andando na campanha no interior do estado? Sim. Existe sim. Porque pode ser essa bolha também, só falando, olha, o senador Álvaro Dias sumiu durante 8 anos. Pode ser só essa bolha falando isso, né? É só a bolha. Porque boa parte sabe que nós não somos de subir, né? De abandonar o Estado, de forma nenhuma. As pessoas sabem, boa parte da população. Eu vejo isso, o reconhecimento onde eu vou. É emocionante, eu tenho me emocionado bastante na campanha, até por isso, porque você fica vendo ali essa bolha se movimentar e você não tem noção do que está acontecendo lá no grande público. Então eu tenho me emocionado muito dessas andanças que tenho feito e olha que a campanha ainda não esquentou. Agora começa na televisão, aí a campanha vai ganhar intensidade. O pé na rua ninguém muda. E aí vai ser mais interessante ainda. Então, isso é que motiva, sabe? Eu estou recarregando as baterias já no início da campanha. Eu vou voltar depois do dia 2 de outubro, eu já volto para o Senado, né? Eu vou voltar com as baterias recarregadas, aí com muita vontade de trabalhar e dar resposta a essa emoção que eu estou vivendo agora na campanha. Maravilha. Acho que é isso, né, Tiago? É isso aí, não sei se o senhor que quer falar mais alguma coisa que ele não tenha perguntado aqui. Fica à vontade, senador. Olha, eu já falei bastante, né? Mas isso que é bom. Quero agradecer, essa conversa é sempre muito agradável, né? E é uma oportunidade que a gente tem de desabafar um pouco, né? Bom. Porque acaba sendo um desabafo, né? Porque, olha, deixando a modéstia de lado,
não há um político vivo no Paraná que tenha o rol de realizações que nós temos para oferecer à população como forma de pedir o voto novamente, porque se nós trabalhamos duro todos esses anos, alguém diz assim, nossa, mas está tanto tempo lá, não está na hora de sair, não. Eu falei, que bom, né? Estou há tanto tempo com a ficha limpa. Isso é importante. Isso é que é essencial. Quer dizer, a população tem que, obviamente, valorizar a postura ética, o comportamento, a sinceridade, né, no trato da coisa pública, esse relacionamento franco. Eu não consigo não ser franco, né? Às vezes eu posso desagradar exatamente pela franqueza. Então eu acho que isso tem um valor que me autoriza a pedir o voto novamente das pessoas, né, para continuar lá no Senado. E eu só posso pedir a Deus que me ilumine para que eu possa ser digno dessa missão que continua. Perfeitamente. Maravilha. Senador, obrigado. Que o senhor tenha uma boa campanha, muita Muito sorte. obrigado. E resiliência, né? Porque é um processo que a gente sabe que enfrenta a eleição, pedir voto é muito difícil. Apesar do senhor já estar aí há tanto tempo, mas pedir voto é um exercício. Pedir voto está aqui uma referência. Não é fácil pedir voto. Não, é um exercício difícil, ainda mais nos dias de hoje. Eu quero realizar o melhor dos meus mandatos, exatamente por tudo que eu disse, de ter a mesma energia que eu tinha e a grande experiência que eu adquiri. Aliás, quando diz assim, você não está velho, não, para ser senador? Você se sente velho, senador? Aí eu digo o seguinte, eu não gosto de ser pretensioso, né? Então eu não entro nesse campo aí de dizer, vamos disputar comigo ali uma natação de 100 metros. Não vou dizer isso. Não dá para jogar um gol a gol? Não vou ser tão convencido assim. Mas o que eu digo é o seguinte, olha, se eu fosse candidato a centroavante do Atlético ou do Corinthians, seria uma desvantagem a minha idade. Mas como eu sou candidato ao Senado, é uma vantagem. Peça para os meus adversários não falar mais isso, porque eles estão me ajudando. Aliás, em 2014 eles já falaram isso, né? E pediu uma aposentadoria. Compulsória. Aliás, até o Bruno Henrique fala... Vô, seu neto. Aposenta, vô, fica aqui comigo. O meu neto, né? Então, na verdade, já em 2014 pregaram isso, né? Tá na hora de parar, né? E aí eu fiz quase 80% dos votos. Então é bom não mexer com os adversários não mexer com isso aí, porque realmente é uma bobagem. Aliás, até é um preconceito, né? Não, sem dúvida. Nós temos 19% dos eleitores do Paraná que tem mais de 60 anos. Então, você achar que alguém com a minha idade, né, e com esse preparo físico... Né? Mas é verdade, se você for pensar de fato... Eu estava em Capanema domingo e veio... Capanema é a cidade do meu avô, mora lá até hoje. Tá lá até hoje? Na festa do melado lá, do melado. E aí veio... um motoqueiro lá, me chamaram, tem um motoqueiro aí que quer tirar foto com você e tal. Aí eu fui lá, ele me abraçou assim e falou, pô, você é forte, hein? Eu acho que é por causa dessa onda aí, que diz, o cara tá velho, tem que parar, né? É verdade. Capanema é a cidade dos meus avós. Avós gostam muito lá de Capanema, meus avós moram lá até hoje. Mas acho que é importante a gente falar de né, renovação política, tal, com boa educação política, com bons valores, enfim. Mas é bom ter pessoas que têm esses valores, que representam uma história de vida de muitas décadas de serviço entregue. Né? A gente não pode negar aqui que tem que valorizar o senador, como governador, ou como deputado, como propriamente senador, foi atuante. Sim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a gente não está aqui para julgar ninguém. Claro. Mas eu respeito quem não gosta. Claro, sem menor dúvida. E que a gente minimamente tem que respeitar a carreira política, a vida dedicada à política. O Marcelo está começando agora. Sim. É um exemplo a ser seguido pela dedicação. Dedicação ao serviço público, né? À população. Exige dedicação. Sim, total. É uma doação, né? Uma doação de coração mesmo. Se não for dedicado, desista, porque tem que ter dedicação, é tempo integral.
Principalmente depois que inventaram o telefone celular. Opa! Pior ainda, né? Aí não tem jeito. Inventaram o telefone celular, o Instagram, o Facebook, agora o TikTok, acabou. Tá né? Não tudo. tem... Acabou. Senador, obrigado pela sua Obrigado disponibilidade a de vir vocês. aqui. Obrigado. Muito boa sorte aí na campanha. Boa sorte. Quinelo, sucesso você na sua trajetória Obrigado. política também. Obrigado, Tiago. Obrigado a você, senador. E vamos lá, né? Vamos lá, boa em frente. sorte. Obrigado. Pode pedir voto aqui, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu já pedi. Já pediu. E estou assumindo um compromisso aqui. Será o melhor dos meus mandatos. Tá dito. Obrigado. Isso é fundamental. Esse é o compromisso que eu posso assumir. É isso aí. Senador Álvaro Dias, candidato à reeleição, mais um convidado, mais um episódio nosso aqui. Semana que vem tem mais. Tiagão, obrigado aí mais uma vez pela Obrigado, parceria. boa noite. Pessoal, aproveitem, engajem na política, pesquisem. Isso. Turma jovem, se dediquem, se mergulhem, façam o serviço de casa, a tarefinha de casa. Né, pesquisem, vá a fundo, porque a gente precisa se educar politicamente. É isso aí. E isso é importante para nós e para a sociedade brasileira. Boa noite a todos. Valeu. Senador, obrigado. Obrigado, Uma honra. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu. É. Tchau. É isso aí, galera. Boa. Passou É rápido, hein? isso aí. Quanto foi? 1 hora e tanto.